Perfecto. Está? Pronto. Então, Sim. muito boa tarde a todos. Desde já o meu agradecimento ao Infocus Ibéria pela organização e pelo convite e também a todos os que nos estão a seguir online. Nos próximos minutos vamos então dar-vos um resumo daquilo que estamos a fazer com a ecografia pulmonar na monitorização destes doentes em cuidados intensivos. Ora, eu não tenho nenhum conflito de interesses com este tema e desde que a pandemia começou que nós nos começámos a preparar e a organizar para receber um grande número de doentes num curto período de tempo e começámos rapidamente a perceber que havia muitas particularidades, nomeadamente a questão do isolamento, a necessidade dos equipamentos de proteção individual. Havia uma relação de logística que não foi fácil estabelecer com o serviço de radiologia. Por exemplo, nós não conseguimos ainda hoje fazer radiografias nem tomografias todos os dias, há horários e dias semanais em que podemos fazer. E, portanto, rapidamente nos apercebemos que a ecografia seria a melhor solução para um diagnóstico e uma monitorização dos nossos doentes. E assim fizemos. Nós, numa fase inicial, alocámos um ecógrafo só dedicado aos doentes Covid, que tivemos no máximo em simultâneo na nossa unidade 9 doentes, e depois criámos um documento, uma espécie de protocolo, com algumas orientações que permitissem que todos os médicos da unidade, com mais ou com menos experiência em ecografia, a pudessem utilizar no doente crítico com a pneumonia à Covid. E assim, aquilo que definimos é que esta avaliação tinha que ser diária, que sempre que possível deveria avaliar 12 pontos anatómicos e depois, em função daquilo que víamos, tentar definir e enquadrar os doentes num destes 3 padrões de doença pulmonar. E nós definimos, com base no que já estava publicado na literatura, uma doença ligeira como um padrão B focal que tivesse menos de 4 linhas B por campo e que pudesse ter alterações mínimas na pleura, nomeadamente um espessamento da pleura. Depois, como doença moderada, definimos um padrão B focal, multifocal ou que fosse difuso, mas que tivesse pelo menos 4 linhas B por campo e que já pudesse apresentar consolidações subpleurais. E depois uma doença grave que evoluía com um padrão de consolidação, fossem elas focais ou multifocais, tivessem ou não broncogrameias. E de facto, o que vimos, grosso modo, desde o início de abril e até maio, num total de 36 doentes que tivemos, e dos quais 22 estiveram ventilados mecanicamente, com ventilação invasiva, é que praticamente todos eles tiveram aquilo que nós classificamos como doença moderada, apesar de terem uma gravidade que obrigava ao internamento em cuidados intensivos e em 22 deles em ventilação mecânica. E, portanto, aquilo que se viu foi um padrão B focal, multifocal ou difuso, em que praticamente todos os doentes tinham consolidações subpleurais. Curiosamente, e em função daquilo que já estava descrito destes 2 fenótipos de doentes, um basicamente com baixa compliance e outro com alta compliance, aquilo que nós esperávamos era que se calhar os doentes com mais baixa compliance, que teoricamente iam ter um pulmão mais pesado, deviam ter mais padrão C. Curiosamente nós não vimos isso. Nós vimos que, independentemente da mecânica ventilatória, praticamente todos os doentes, no início, não tinham consolidações e, curiosamente, nós recebemos mais doentes com compliance próximas de normal do que propriamente com compliance baixa. Isto na fase inicial. Basicamente, o que encontrávamos era isto. Eram padrões com múltiplas linhas B, muitas delas fluorescentes, e em praticamente todos os doentes com maiores ou mais pequenas consolidações subpleurais ou até só com espessamento pleural. E isto, como podem ver aqui pelas localizações, tanto nas localizações anatómicas posteriores como nas anteriores. Nós não encontramos uma diferença muito significativa relativamente à localização das lesões. O que vimos também é que deste padrão inicial, os doentes que melhoravam, e quando melhoravam eram pelo menos após uma ou possivelmente a maior parte deles até depois de 2 semanas de ventilação mecânica. O padrão B, que era multifocal ou difuso, tornava-se mais focal, ou, isto aconteceu em apenas 2 doentes,
antes de serem transferidos, evoluíam para um padrão A. Era nesta fase, após a maior parte deles 1,5 semanas, 2 semanas de ventilação, é que nós víamos uma melhoria ecográfica associada a uma melhoria da oxigenação. Quando, por outro lado, eles pioravam, e às vezes o agravamento era rápido, demorava alguns dias, nós víamos que o padrão ou não se alterava, continuava com o padrão B multifocal, ou, havendo um padrão B inicial, desenvolviam-se consolidações subpleurais, ou evoluíam mesmo com uma ou mais imagens de consolidação. Curiosamente, a maior parte dos doentes que nós vimos com padrão C eram aqueles que vínhamos a perceber mais tarde desenvolviam pneumonias associadas ao ventilador. E era nessas situações de sobreinfecção bacteriana é que nós víamos aquela transição de um fenotipo de compliance normal para um fenotipo de compliance mais baixa, mais típico de um padrão de ARDS. Encontramos neste nosso dia-a-dia muitas limitações. Nós tivemos a maior parte dos nossos doentes ventilados com necessidade de prone positioning, portanto de cúbito ventral, e apercebemos que a tolerância destes doentes à mobilização era muito, muito baixa, com reduções muito significativas e muito rápidas da oxigenação. Isto limitou-nos muito à análise ecográfica, porque na maior parte destes doentes nós não conseguimos ver todas as regiões anatómicas que queriam e falhávamos acima de tudo naquelas que eram as zonas mais dependentes e que em teoria poderiam ter mais padrão de consolidação. Depois nós tivemos mais de um terço, cerca de 40% dos doentes e isto o número de 36, não só destes 22 ventilados, muitos destes doentes sob hemodiálise e portanto aqui a evolução do padrão B, de um padrão mais difuso ou multifocal para um padrão focal, foi também importante para nos ajudar na abordagem da fluidoterapia e do balanço hídrico destes doentes. Eu não queria ocupar-vos muito tempo e queria dar asa acima de tudo à discussão e às perguntas e à partilha de experiências, só vos trago aqui algumas conclusões e depois algumas dúvidas que nos persistem. Pela nossa experiência, a ecografia torácica em ambiente de cuidados intensivos é claramente o standard of care, numa altura em que nós temos limitação de acesso a exames de radiologia e em que não podemos auscultar os doentes. Nos nossos 36 doentes o que vimos foi um padrão B multifocal ou difuso com alterações pleurais e, tal como já foi dito, não encontramos derrame pleural em nenhum dos doentes. E destes doentes, os que melhoram evoluem para um padrão B focal e um padrão A, os que não melhoram, seja numa fase muito inicial ou mais tardiamente, acabam por evoluir com a persistência do padrão B multifocal difuso, com alterações pleurais, ou por evoluir para um padrão C. Nos nossos doentes, a maior parte dos doentes que evoluíram com consolidação, associamos isso sempre a uma sobreinfecção bacteriana e uma pneumonia associada à ventilação. A ecografia, como em tudo relacionado com a pandemia, deixa-nos ainda mais perguntas do que respostas. E eu acho que com a ecografia estas se calhar são, pelo menos a ecografia em cuidados intensivos, estas se calhar são as principais. A primeira é perceber que sensibilidade e que especificidade é que tem, quando nós sabemos e depois vemos no ataque que há muitas lesões que são profundas, que não são superficiais. Seria interessante ter uma noção disso, quer da ecografia isolada, quer associada à ataque, à tomografia. Depois perceber nos doentes que evoluem com compliances baixas e com padrões tipo do ARDS, se podemos e como é que podemos usar a ecografia para o recrutamento alveolar e para titular a PIP, e depois, tendo em conta acima de tudo as nossas limitações na mobilização dos doentes, como é que será a melhor forma de nós complementarmos a ecografia torácica com a ecografia de outras estruturas anatómicas e à partida nos doentes céticos ou em choque cético a ecocardiografia é fundamental não só para a fluidoterapia e para a sobrecarga do ventrículo direito como aqui está, mas para a avaliação global, é que a verdade é que em doentes em decúbito ventral isso não é de todo possível.
E depois já começa a haver algumas publicações que procuram perceber que papel é que outras modalidades de ecografia têm, nomeadamente o strain e o speckle tracking, que é muito usado na ecocardiografia, começa a ser usado na ecografia pulmonar, o próprio Doppler, a análise Doppler das zonas consolidadas, acima de tudo porque isto pode ter algum impacto no prognóstico, e essa é também uma dúvida que persiste. E é esta a minha experiência que eu vos queria trazer e que terei muito gosto agora em partilhar experiência e ouvir as vossas questões.